Então, o que acontece? O ciclo do pelo, ele é algo que já, né, fala no seu próprio nome, ciclo. Ele é cíclico, ele sempre está acontecendo, ele não para, ele está sempre naquela movimentação de início, meio, fim, início, meio, fim, início, meio, fim, e assim infinitamente, né, durante todo o percurso da sua vida. Só que daí o que acontece? Em alguns trajetos da sua vida, você vai ter esse processo cíclico um pouco diminuído, que é o que a gente fala que é os processos de envelhecimento, né? Então, no processo de envelhecimento, o ciclo do pelo ele também vai ter um retardo, ele também vai ficar um pouquinho mais devagar. Então, você vai ver que vai ter a diminuição dos pelinhos, que vai diminuir a quantidade de pelinhos crescendo ali nas regiões. Então, isso tudo faz parte do processo de envelhecimento, tá? Então, assim, algumas pessoas relatam, né, para nós. Eu faço depilação há 15 anos, depilação com cera há 15 anos, e eu já vi que diminuiu bastante. Acontece isso? Sim, pode acontecer sim. E olha como que pode acontecer, o porquê que pode acontecer. Vamos lá. Dentro aqui do ciclo do pelo, nós temos 3 fasezinhas importantes que vocês precisam compreender, que é a anágena, a catágena e a telógena, certo? A anágena é como se fosse o desenvolvimento, o crescimento do meu pelinho, que é o que representa essa primeira figurinha que eu fiz aqui. Deixa eu pegar o vermelhinho aqui. Que é essa primeira figurinha que eu fiz aqui para vocês, né? Do meu bulbo, aqui do meu ósseo, onde que o meu pelinho, ó, ele sai. Até esse desenho aqui, depois eu vou usar para finalizar o conteúdo, explicando a questão da foliculite e da falsa foliculite, tudo isso que vocês vão compreender, que até esse desenho vai ajudar a elucidar isso também. Então aqui, ó, o nosso pelinho, né, a estrutura do nosso pelo, esse aqui é o nosso pelinho, ó. Então aqui o que eu vou pintar de vermelhinho, ó, vai ser o nosso pelinho. Só para vocês compreenderem o que é a estrutura do nosso pelo. Então, tudo isso aqui que está em vermelho é o meu pelinho, que está se desenvolvendo. E ele tem, ó, essa papila que é diretamente ligada à nossa corrente sanguínea, certo? Então, por isso que muitas pessoas falam, a base da nossa alimentação, a nossa nutrição, ela reflete na unha e nos cabelos. Isso é verdade? Procede demais. Por quê? Porque toda a nossa nutrição, tudo que a gente precisa para desenvolvimento, para sugar, vem de onde? Do nosso sangue. E o nosso sangue, ele tira de onde esses nutrientes, essas vitaminas, tudo que ele precisa? Da nossa alimentação, tá? Então, da nossa alimentação, ela vem para irrigar o nosso pelinho, para ela desenvolver o nosso pelinho saudável, né? E ali ele vai estar iniciando o seu procedimento, né, do aparecimento da sua haste. Haste é essa, ó, é essa parte aqui, ó, da minha epiderme para cima. Então, a haste do meu pelo é isso aqui, o que fica visível fora do meu ósseo, fora da minha pelezinha, fora do meu bulbo, tá? Então, quando você estiver falando sobre a haste, é sobre isso aqui, não sobre o pelo total, certo? E o que acontece no processo de depilação com cera? Acontece a aderência, a gente faz a colocação da cera, onde ela vai aderir nesse pelo e vai fazer, e quando a gente faz a puxada, ela faz, ó, isso aqui, ó, ela tira, desprende toda a estrutura do meu pelinho lá do bulbo. Ela desprende, por isso que algumas clientes sangram. Ai, é porque você machucou ela. Ai, é porque você não soube fazer a puxada. Pode acontecer, às vezes, quando cria o hematoma, eu faço essa ligação sim, porque a puxada reta, né, a puxada inadequada, ela gera hematomas, e hematomas é errado. Sangramentos excessivos é errado, mas aquelas pequenas gotículas de sangue que às vezes surgem no porozinho da nossa cliente ao depilar, ao fazer a puxada, normal. Exatamente por isso aqui, ó.
Porque o meu pelo, aqueles pelinhos que você arrancou, eles ainda estavam sendo irrigados, eles ainda estavam presos, né, na papila, aqui na sua raizinha, né, aqui no seu bulbo. Então, por isso que acontece o sangramento. Então, isso é um bom sinal? Para mim, é. Quer dizer que eu estou conseguindo arrancar aquele pelo já na sua fase inicial. Então, ele nem vai chegar nesse ponto aqui. Né? Ele nem vai ter o seu desenvolvimento. E se eu continuar nesse processo de arranque aqui, ó, ele nesse processo de desenvolvimento e ele não consegue se desenvolver, o que vai acontecer? Aquele bulbo ele vai começar, ó, a atrofiar. É a mesma coisa que aquele músculo que você não utiliza, que você não faz exercício, que você fica totalmente imobilizada durante um bom período de tempo. O que acontece com ele? Atrofia. Morre. Né? Não te digo assim morrer, mas ele atrofia, que depois de estimulado ele se revitaliza, né? A mesma coisa acontece com o bulbo. Se ele não for cauterizado, se ele não for eliminado, daí você tem a possibilidade de estar, né, revivendo ele. É que nem o músculozinho, se você voltar a exercitar, se você fazer a estimulação ali naquela região, ele se renova, ele consegue novamente, né, ressurgir. A mesma coisa no nosso bulbozinho. A não ser o processo de depilações definitivas, que trabalha com isso que eu falei para vocês. Essa cauterização, essa eliminação dessa estrutura aqui. Entenderam?